Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ali ao nosso vídeo anterior, né? Eu comentei sobre a parte de propagação de contexto. Então, eu vou estar comentando aqui, né, o tópico em si, mas percebendo aí o andar da carruagem, eu vi que será necessário, em algumas situações, a gente abordar e aprofundar alguns temas, tá? Por exemplo, aqui a parte de propagação de contexto. Aparentemente é simples, tá? Então, se a gente pegar as partes triviais, podendo assim dizer, mas é um tema muito grande, tá? Então, não se sinta ofendido ou até injuriado se em algum momento eu passei por algum tema ou deixei assim de falar, de aprofundar, de falar de maneira mais prática, mas na verdade não foi porque eu quis ou quis, na verdade, ou eu quis porque senão ia ficar muito longo, vai ficar muito desgastante eu ficar só falando, falando e não mostrar. Por exemplo, na parte de rastreamento distribuído, distributed tracing, tem livros, né, com mais de 500, 400 páginas que falam só sobre um tema, né, que é rastreamento distribuído, então por aí você já tira. Então fica muito difícil eu falar em um vídeo de 15, 20 minutos sobre o tema inteiro. Então, vão me perdoando, vão corrigindo e a gente vai aprendendo junto. Então, desse tema que eu estou comentando, que talvez seja grande, já falei no início, seria a parte de propagação de contexto. A gente já utilizou um pouco ali na nossa aplicação, né, na parte dos propagators que a gente colocou do contexto do próprio OpenTelemetry API. E aqui o que eu vou fazer é comentar um pouquinho a nível teórico e deixar todo mundo na mesma página. Por exemplo, na parte de propagação de contexto, a gente não consegue falar sem citar transações distribuídas. Então, a parte de propagação de contexto, ela nos ajuda quando a gente está lidando com cenários muito grandes ou até mesmo médios, que nos permitam ali ter mais de uma comunicação de um, dois, três serviços mais. E a gente precisa fazer o link, a correlação de todas essas informações. Então, a maneira de a gente, né, conseguir fazer toda essa correlação de dados entre microserviços seria com um Trace ID, tá? Então, com Trace ID a gente consegue fazer todo esse mapeamento, fazer toda essa correlação, tá? E só citando aqui, né, sem um contexto, você não consegue identificar, né, quais eventos são partes de quais transações. Então, sem contexto, você fica meio que cego e fica muito complicado de fazer ali os links, né, das informações, dos spans, das amostras e do trace em geral, né? Então, como eu comentei ali, o Trace ID ele acaba sendo a chave que nos ajuda a alinhar e juntar todas as peças do quebra-cabeça, tá? Então, imagina que o que eu acabei de falar, né, que enfim tem dois microserviços. Então, na parte do client ali que a gente vai, eu vou mostrar ali na documentação o que seria isso mais ou menos. A gente faz a parte do inject dentro do context. Então, imagina o contexto aqui sendo esse verdinho sendo a aplicação e a aplicação contendo o contexto, né? Então, contexto ficaria nível ali do código e a parte da propagação, né? Eu pulei aqui, desculpa. Então, uma vez que você faz a injeção desses dados via headers, esses headers são propagados via propagation, né? E via ali, descendo um pouquinho mais a camada de comunicação, via network calls, via. Eu não vou saber traduzir aqui no literal, então faz a comunicação ali de redes, né? E na comunicação entre serviços. Então, via propagation, ele fica responsável ali por serializar todos esses dados e comunicar entre os demais serviços. Então, aqui estou falando do lado do client, onde você consegue fazer o inject e passar todas as informações que você precisa do contexto do código, né? Então, eu coloquei até esses exemplos aqui de uns spans, ou das amostras, ou das unidades de trabalho que você tem na sua aplicação, e você passa para o server. Então, no server, o trabalho que você vai ter é fazer o de extract do mesmo cenário ali, entre aspas, né? De contexto e de informações de código, e fazer toda essa parte de ligação na parte do server. Então, imagina isso em escala, em muitos microserviços, e é isso que acontece por debaixo dos panos, tá? Então, de maneira, só para deixar todo mundo aí na mesma página. E voltando para o contexto nosso aqui, que é a parte de instrumentação, a gente tem a parte de black box, white box, é, caixa preta e caixa branca, tá? Então, do lado do black box, né, a gente tem
É a parte que você não consegue saber o que está acontecendo dentro, né? Perdão, em instrumentações de caixa preta, você não consegue, você até consegue medir o que está acontecendo, mas você não sabe como funciona internamente. Você só consegue medir, consegue fazer as suas visualizações ali do seu código, mas você não sabe como está funcionando por debaixo dos panos. Então, pegando um exemplo aqui, a gente poderia dizer que é como utilizar um controle remoto para checar o quão rápido um carro de brinquedo corre, se movimenta sem saber o que está acontecendo dentro do carro. Então, você sabe que ele está correndo, que está veloz ou lento, mas você não sabe como que está acontecendo as engines ali, o motor por dentro do carro, né? Então, é mais ou menos isso. Você tem algumas informações, mas não tem um controle maior sobre elas. E na parte de caixa branca, você já consegue observar mais ou menos o que tem dentro daquela caixa. Então, você consegue já usar as engrenagens, já consegue manusear os componentes ali necessários para ter uma maior controle do que você quer extrair ou coletar. Então, na parte de caixa branca, white box, você consegue. Nossa, deu um suspiro aqui, desculpa, pessoal. Então, só um segundo, beber água. Então, desculpa. Então, imagina uma caixa aberta, né? Como eu comentei com vocês, onde é possível enxergar as engrenagens e as peças internas. Você consegue já medir o que está acontecendo e, né, você conseguia medir na preta, mas você não conseguia saber como funciona. Então, na branca você já consegue saber. Pegando a mesma lógica ali, é como você olhar dentro de um relógio e entender como as engrenagens, né, fazem os ponteiros se moverem para contar as horas. Então, você já tem ciência de como as coisas funcionam. E é mais ou menos isso que a gente já está fazendo aqui, né? Na parte de instrumentação de código, onde a gente já manipula, sabe o que quer, sabe o que não quer. Então, é nesse cenário que a gente se encontra hoje, tá? E voltando mais uma vez para a parte de propagação de contexto, a gente tem só uma recapitulação aqui, né? Então, a gente tem os serviços emitindo spam, porém em pedaços, né? Então, sem contexto e sem propagação de contexto para ambientes de microserviços, é, os componentes ficam quebrados e não trazem muita lógica entre si, né? Então, também a segunda parte que seria para a gente poder criar boas práticas de rastro, a gente precisa comunicar, né? Todas essas unidades de trabalho, né? Todos esses traces, podendo assim dizer. Então a gente consegue detalhar sobre os nossos spans para outros services, para outros. Nossa, perdão, galera. Então, só voltando, a voz aqui falhou, perdão. Então, para criarmos boas práticas de rastros, precisamos comunicar, né? Então, a gente precisa comunicar tudo ali com o contexto. Então, detalhes como, por exemplo, sobre nossos spans para outros serviços ou outras partes do processo. Então, não adianta eu ter uma comunicação quebrada entre serviços, né? Então, a gente garante a conformidade ali e a existência de todo o ciclo de Trace ID para não ter Trace ID órfãos. A gente vai falar isso em algum momento, tá? Então, é mais ou menos isso na parte de recapitulação do último vídeo. E é um mecanismo responsável por comunicar esses detalhes que eu citei para vocês, é a propagação de contexto, tá? Então, é isso. Então, na propagação de contexto, a gente coleta e centraliza, né, esses dados de fontes distintas. E a gente tem que saber também o relacionamento entre os spans sem precisar de uma sobrecarga de dados. Então, a ideia é que com poucos spans, né, você tendo o contexto, você saiba de onde faz parte aquela chamada. Para não precisar de fazer muitas requisições, quando você tem uma boa prática ali de instrumentação, e até mesmo auto-instrumentação, tá, gente? Você já consegue saber muito bem o caminho e de onde cada coisa está ligada. Então, com isso, o contexto e propagação de contexto para sistemas distribuídos, a gente consegue chegar nesse nirvana, tá? Então, um exemplo aqui seria a parte de Remote Procedure Calls distribuídas. Acabei citando para vocês aqui. Então, você acaba enviando trace context entre serviços dentro de um cabeçalho HTTP.
vou mostrar essa parte ali na documentação. Então, um exemplo aqui seria o Tilt Service, que a gente citou. Ele cria um span com o Parent ID, o Parent Child já definido. Então, foi o que a gente acabou vendo ali na parte de Parent ID e Child Span dentro da instrumentação do código. Então, com, com o contexto, a gente consegue utilizar essas abordagens, essas features ou características, né, da própria API SDK do OpenTelemetry. E aqui tem um exemplo, né? Então a gente tem um exemplo do Span ID, do Parent Span ID, nome, tipo, start time e por aí vai. Tem mais coisas, né? Que só encurtei. E na propagação de contexto a gente utiliza, por exemplo, o Span Make Current aqui. Então a gente marca o Span como ativo no contexto atual, né? Então a gente garante que ele se propaga a partir dali. A gente tem um Span Context, que deriva justamente do Make Current ali. E, né, responsável por armazenar em qualquer valor de contexto, né? E qualquer valor de contexto é literalmente qualquer valor dentro daquele escopo de código, sendo representado via, no caso aqui, padrão do W3C, Trace Context, o que a gente está usando aqui no nosso código e vamos usar. Então, existem algumas outras maneiras de usar essa parte. Então, você pode usar o W3C, pode usar o Zipkin headers, B3 headers, mas por enquanto a gente vai utilizar o W3C. Então a gente tem o Trace ID, que é um identificador de 16 bytes, Span ID com um identificador de 8 bytes, Trace Flags, um conjunto de flags detalhando os aspectos de um rastro, e o Trace State, que é uma lista de pares de chaves usado para conter informações de vendor ou coisa do tipo, tá? Então, usando o padrão de Trace Context, vocês vão encontrar Trace Parent, então não tem para onde correr. Então, independente da linguagem, independente do modelo, se vocês estiverem utilizando esse padrão, vai ser o Trace Parent, tá? E aqui ele descreve, galera, perdão, tá bebendo água porque a garganta tá realmente ruim. Então, aqui ele descreve o último intervalo ativo em um rastro, que se tornará o span, né, a amostra atual no contexto extraído da solicitação e, consequentemente, o pai de um span criado no mesmo contexto ativo. Então, é praticamente isso. Vocês já viram, de certa forma, isso anteriormente. Não como Trace Parent, mas a ideia aqui é a mesma, tá? Então, só faz a união disso. Aí a gente tem o Trace State, que ele é um cabeçalho que representa as informações de um fornecedor ali, do vendor que eu comentei com vocês. E ele acaba sendo propagado também, tá? Então, ele é utilizado via key value sparse ali, né? Chave-valor. E mais uma vez, semelhante à representação do baggage, que a gente não vai no momento comentar aqui, mas eu cito, tá? Aqui um pouquinho depois, vocês que tiverem interesse, tá? Então, o trace trace state, na verdade não é trace state, é trace parent header ali, então ele se comporta dessa maneira aqui de version, tá? Então aqui não é trace state, é trace parent, eu esqueci só de apagar, de renomear. Então, ele tem um version, trace ID, parent ID, trace flag. Então, no version aqui, ele é um byte, que representando um inteiro não unsigned aqui, não assinado, podendo assim dizer, de 8 bits. Então, ele descreve a versão atual da especificação do trace context, nesse caso é o 00 que a gente está utilizando. E o trace ID, parent ID, ele carrega o non-zero aqui, para os valores de 16 bytes e 8 bytes de identificadores únicos, tá? Então, e o trace flag, que seria o último campo ali que eu vou mostrar para vocês, ele é o campo de 8 bits, que ele é usado somente para representar o sample flag, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, só um adendo também, que todos os valores são em hexadecimal, só que de forma lowercase ali. Esqueci a tradução. Então, praticamente tem o trace parent aqui, então ele vai ter a versão, vai ter o trace ID, o parent ID e os trace flags aqui. Aí vai depender de como isso está na sua aplicação, mas geralmente é assim. Então, no trace state você vai ter o vendor, o full, e isso vai sendo propagado, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um HTTP request, um trace parent, tem os headers, trace parent, trace test, vendor 1,
opa, vendo 2 DALI, e aqui ele vai passando para frente, fazendo a chamada para o serviço 2. E, né, ainda dentro dessa parte aqui de propagação de contexto, a gente tem os interprocess propagation e intraprocess propagation, tá? Então, dentro da parte de interprocess ou interprocessos, né, propagação de interprocessos, ele refere-se à comunicação entre diferentes processos ou serviços. Então, um exemplo disso seria um usuário que faz um login em uma plataforma de, sei lá, Instagram da vida e pode acionar, né, a propagação entre processos aqui, à medida que o serviço de autenticação se comunica com o serviço de perfil do usuário para buscar dados do usuário. Então, de maneira que né, entre processos, isso seria um bom exemplo de comunicação entre processos. Desculpa aí a redundância. E na parte de intraprocesso, uma parte mais interna, podendo assim dizer. Então, ele refere a comunicação dentro, né, do mesmo processo ou serviço. Então, um exemplo disso seria um aplicativo de comércio eletrônico, e-commerce, quando um cliente adiciona um item no carrinho de compras e o componente, sei lá, front-end se comunica com o componente back-end para atualizar os detalhes de carrinho, então, interno ali. Então, essa comunicação dentro do mesmo processo de aplicação é a propagação intraprocesso, tá? Desculpa aí a tradução. Então, de recomendação, para quem tiver entender e aprofundar mais sobre isso, eu recomendo o material do professor Rodrigo Fonseca e o Honkai-san, não sei ali ao nível do Honkai-san, se ele é aluno, se ele é professor, enfim, da Brown University. Então, aqui eles mostram ali os primórdios da parte do baggage. Então, aqui é o General Baggage Model for End-to-End Tracing and its Applications to Critical Path Analysis. Então, eu não vou mostrar aqui no vídeo, tenho medo de dar alguma coisa de copyright, mas lá ele vai explicar passo a passo de como surgiu a parte de baggage, como eles utilizam ali a parte de contexto, né, entre sistemas distribuídos. Então é bastante legal vocês darem uma olhada ali no paper. Não é muito grande, tá? Então recomendo a leitura. Vocês vão entender mais ou menos onde a gente veio parar por conta disso. E tem a parte também ainda com o Rodrigo Fonseca, a Universal Context Propagation for Distributed System Instrumentation. Então, um pouco parecido, só que a diferença é que nesse ele entra nos detalhes. Então, mostra o nível de bytecode mesmo ali, as coisas funcionando. Para quem gosta, eu recomendo. Eu vou colocar os links, tá? Tá público, mas não vou mostrar só por conta de direito autoral. Então, um resumo dessas citações que eu fiz é que a propagação de contexto ela é independente de ferramenta, né? Então, ela vai funcionar, claro que com um ferramental ali mais parrudo a gente vai ter mais insumos, e ele depende do modelo de estrutura de concorrência da aplicação para poder propagar, então seja threads, queues, RPC, já citei para vocês, e alguns frameworks de mensageria. Tanto é que, por exemplo, a parte aqui de exemplo que eu queria dar para vocês, não vou conseguir dar tanto por conta do enriquecimento da nossa aplicação não ser tão grande. Então, para finalizar aqui, né, tudo isso que eu citei aqui por último, a lógica da ferramenta depende da semântica do metadado para propagar. Então, porém, aqui não é um mecanismo de propagação por si só. Então, ele precisa, quando você usa uma ferramenta ali, é necessário ter esses metadados ou a semântica, né, para que aquilo tudo, mais uma vez, falando a palavra conformidade, possa ocorrer nos dados trafegados. Então, por isso que é importante a gente ter ali a parte de conversões semânticas que garante que o dado realmente que a gente está injetando, que a gente está passando para frente, ele está sendo extraído e distribuído dentro das aplicações em serviços. Então, ainda dentro desse contexto, a parte de arquitetura de camadas, ou seja, Distributed Context Propagation, DCP, o acrônimo ali DCP, ele originou dos desenvolvedores ali utilizando os materiais, por exemplo, do Rodrigo Fonseca e outros mais, né? Mas ali seriam os mais que estavam em trend na época. Então eles perceberam que
que dava para transformar aquelas camadas, toda aquela arquitetura de uma maneira mais trivial ou com uma barreira menor para os desenvolvedores, né? Do, desculpa, pessoal. Então, foi a partir dali que deu a origem do OpenTrace, né? Então, isso foi um dos fatores que, que os desenvolvedores do OpenTrace de início acreditaram que fazia sentido criar. Então, justamente para reduzir a barreira de entrada, acesso dos engenheiros de softwares, implementando a parte de white box instrumentation, saber o que eles estavam utilizando na parte de contexto, né? Para tudo se tornar hoje o que a gente conhece como Context Propagation, tá? Não só curiosidade. Então, de recomendação, eu gosto muito desse vídeo eu esqueci o nome dele, do TED, da Lightstep. Então, ele explica, TED Young. Então, ele explica bem direitinho aqui em 9 minutos, em inglês, infelizmente, como a propagação de contexto ela ocorre. Então, eu sempre que esqueço de alguma coisa, eu recorro a esse vídeo. É bem enxuto, tá? Então, tem o que você precisa saber. Eu já falei aqui quase tudo, mas lá ele vai transformar isso de maneira mais inteligente, eu acho. Ah, também tem a recomendação desse vídeo da CNCF, que ela mostra ali o Context Propagation no OpenTelemetry, além dos Hello Worlds aí, exemplos. Então ela trafega um pouco do que a gente comentou aqui, só que ela mostra um caso real ali, de sequência, até dentro do Jaeger ali, de Trace, então eu recomendo. Ela fala ali da parte de injeção, de extração dos metadados, dos contextos nos headers, então é bem bacana. E o último aqui seria, não sei porque não carregou, ah, seria de um cara fazendo toda essa implementação de uma aplicação em Spring Boot, falando tudo que a gente falou aqui. Pessoal, tô pensando em regravar esse vídeo porque eu dei muita pause, mas é isso. É, voltou aqui o vídeo. Então é o Darius, enfim, Staff Engineer. Ele mostra ali como criar uma reativa imperative context propagation dentro de uma aplicação Spring Boot. Então é bem bacana, recomendo. Tem essa documentação aqui do Leveraging OpenTelemetry for Custom Context Propagation. Então ele vai falar aqui tudo, mais ou menos tudo que eu falei, só que ele traz mais alguns diagramas, então fica um pouco mais visual do que eu trouxe aqui para vocês além da fala, mas em inglês é um saco. Uma coisa também, tá? Para a parte manual de instrumentação, é muito difícil encontrar doc, seja em inglês, português, nem se fala. Então, tem muito pouco, muito pouco, muito pouco. Quando você encontra, é pago. Então, eu fiquei um pouco chateado, né? E isso é um dos motivos também que tá me motivando aqui a falar mais sobre isso. Porque não tem, galera, não tem. Na moral mesmo, não tem. Você entra nos vendors lá, nos maiores de APM, cara, os caras pegam o Java Agent, chega a dar raiva, assim, de falar. Acho que eu entrei em 5 paginetes ali do Google. Cara, todos os que eu entrei, até em abas diferentes, anônimos, navegadores diferentes, sempre traz a mesma coisa com Java Agent. Chega a dar uma raiva. Então, a galera usa sempre o caminho mais fácil ali. A ideia é que a gente ir aprofundando. Então, paciência, a gente chega lá. E também quero que você, ao me ver falando aqui, vê que eu tenho alguns gaps aqui de conhecimento e quer complementar, cria seu canal, cria seu blog e vamos aprender junto, tá? Então, tem essa recomendação. Acho que por último, tem essa ah, apresentação do Douglas Ramírez, eu não sei o nome dele ao certo. Então aqui ele explica numa aplicação Python. Então é muito boa, tá? Tem a aplicação, o link do vídeo da CNCF, procurando por Hotel Distributed Tracing, Context Propagation, vocês vão encontrar. Eu vou colocar também no link da descrição. Então ele fala de tudo que a gente falou, só que dando um exemplo ali entre dois microserviços em Python, um de banda e um de reviews, então fica claro ali a parte das comunicações de inject e extract. E no finalzinho ele mostra os exemplos lá de reviews da banda, então ele mostra toda a ligação, a conexão é bem bacana.
Então, eu vou entrar nessa parte de Context Propagation quando a gente entrar em alguns serviços, microserviços, né? Mais de um. Então, como a gente só está com Pet Clinic, só um monolitão ali, então acabei não entrando muito. Acho que a última parte aqui seria a parte de contexto, de propagação de contexto dentro da documentação. Então, por exemplo, é, o OpenTelemetry, ele provê aqui, né, tudo que eu falei para vocês, recomenda, perdão, a parte do W3C, Trace Contest, e a gente usa o Tracer ali, provider, para distribuir essas aplicações, as nossas aplicações, no caso, a nossa aplicação, tá, desculpa. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, aqui na parte do inject, ele conta o OpenTelemetry para injetar o contexto nos headers. Então, você precisa inserir o contexto, né, como header aqui para que isso possa ser propagado. E uma vez feito isso, vamos lá, de novo, o uso das convenções semânticas para que garanta que realmente o que está sendo passado é o que vai ser encontrado do outro lado. Então, como a gente está passando aqui na parte do inject, a gente tem que setar, né? Não tem que setar, mas a gente precisa ficar claro que é na parte do client aqui. Então, parte do client, inject, relação com inject, relação com o client. Então, para ficar mais fácil isso, vocês lembrem sempre que o inject tem essa relação com o client e para poder propagar, né? Então, a gente tem o get propagators, get test map propagation, inject e vai passando para frente. Utiliza aqui o transport layer que eu falei para vocês, né? Que a parte de serialização utiliza ali as comunicações de redes, de rede, perdão. E é isso, né? Faz a saída e, enfim, termina aqui. Então deixa eu ver só essa parte. Um exemplo de processo. Aí tem o do outro lado, né? Aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Que ele tem os extract. Exatamente. Então, do lado do server, né? Então, a gente tem o extract, a gente faz o extract do spam context. A gente está aqui do lado do server, né? Então, extract, server, assim como o inject está para client. Então, você faz isso aqui dentro do lado do server e, né, distribui isso, spam context, dentro de todas os atributos que a gente tem aqui na própria, a nível de código, né? Então, a nível de código, isso aqui é propagado e, óbvio que a gente precisa do Trace ID. Então, tudo com Trace ID, né, com parent aqui, garantindo toda a conformidade ali dos spans gerados. Então, é com isso que a gente consegue fazer a correlação dos dados. Nesse caso aqui, só da parte de traces, tá? Ou rastros. Então, adicionando também aqui, né, parte de convenções semânticas, method scheme, host, target, esse método também o URL ali do lado do inject, então repete sempre o mesmo padrão. Então, assim, em tese, assim, é mais ou menos isso que a gente acaba lidando, tudo bem que a chamada, a própria comunicação aqui é um pouquinho mais complexa, mas é mais ou menos assim que acontece, tá? Então é dessa maneira que a gente acaba fazendo a propagação de contexto nos boundaries ali, né? Nos limites ali, não sei a tradução bem em português ali, das nossas aplicações e microserviços, tá? Então é isso. Então, só também para lembrar que na parte do nosso código, a gente também usou o context, né? Então, deixa eu só ver aqui, context. Não tô achando. Deixa eu ir na telemetry Java aqui, nosso pacote, na nossa lib aqui. Tá, então aqui a gente está setando os propagators, tá? Deixa eu aqui, tá? Então a gente tem o set propagators aqui, deixa eu aumentar um pouco. Deixa eu tirar aqui a tela. E, né, como citado, Trace Provider, né, dando ali o mesmo conceito do W3C. Então, a gente tem o Context Propagator, Trace Context Propagator, e a gente distribui isso. Então, a gente está fazendo uso. Então, com isso, a gente garante ali que os dados possam ser passados ou outro. Só que aqui, né, dentro
do uso da palavra contexto, né? Então, do contexto da aplicação, a gente utiliza aqui o cabeçalho W3C para que isso possa fazer, garantir com que o padrão seja estabelecido e não fique tudo jogado aqui dentro da aplicação. Aí, uma vez que a gente avança para a parte de microserviços, né? Aí entra toda aquela parte do inject, do extract que eu vou trazer, não agora, tá? Mas eu vou trazer futuramente, principalmente quando a gente estiver lidando com Go e com aplicação e com microserviços em Python. Então fica um pouco mais visual. Eu não sou programador Java, então me perdoem algumas palavras. Então eu até tentei também fazer alguns procedures call aqui, calls para visualizar mesmo, trazer os exemplos, mas, cara, ficou muito ruim, ficou muito difícil explicar. Então, se já foi difícil explicar via teoria, imagina aqui fazendo um apply. Então, com isso a gente fecha, tá? Essa parte teórica, essa parte, entre aspas, muito prática, nos vídeos, tá? Que eu vou deixar como referência, principalmente os dois últimos, do Ramires. O do Ramires é o melhor, tá, ao meu ver, porque, por exemplo, lá não vai mudar muito para o Python, para qualquer linguagem, tá? Então, é mais ou menos aquilo lá, tá? Então, que você vai encontrar quando precisar utilizar numa aplicação Java. O que vai mudar é a própria sintaxe do Java e das bibliotecas que você vai precisar usar, mas no final, é sempre a mesma coisa. Por exemplo, eu tentei baixar aqui, tentei não, eu baixei o repositório do OpenTelemetry Demo, tá? Ó, ok, isso aí. Aí eu ia roubar, né? Eu ia pegar e fazer aqui o, a aplicação e mostrar para vocês, mas não achei justo, então eu vou fazer aqui, quando for para fazer manual e mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui o OpenTelemetry Demo, ele é um projeto ali com milhares, desculpa, com vários microserviços rodando. Acho que da última vez que eu vi eram 13, 14, não sei quantos estão agora, mas é mais ou menos nessa média. E aqui no propagator do main, do checkout service, a gente tem a mesma ideia, tá? Então a gente tem o inject aqui, ó, a gente tem a função do create procedure span, então passa o contexto. O pessoal usa aqui as conversões semânticas, né, para, no caso aqui, o serviço de mensageria que eu citei lá para vocês. Então lembra que tem o serviço de mensageria, você pode utilizar. Deixa eu só botar lá, pra vocês verem o que eu estou falando, ó. Acho que tá mais pro início, né? Aqui. Opa, opa, opa. Desculpa, desculpa. Ó, deixa eu ver se eu acho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aqui, ó. Então, na parte aqui de propagação de contexto, né? Via threads, queues, RPCs e frameworks mensageria. Nesse caso aqui, o Kafka, né? Então, aqui dentro do main goal, as convenções semânticas, propagação do contexto, né? Então, se for o caso, a gente entra aqui depois e fala. Acho que quando eu vou fazer instrumentação de Go, tá? Fazer instrumentação de Python, Ruby, talvez. Então, conforme a gente for avançando aqui, eu vou fazer das linguagens ali que eu conheço. De Node também. Então, aqui tem um for, né? Ele faz o carry lá. Lembra que eu acho que eu não citei, mas, por exemplo, vai ter o carry também aqui, né? Responsável por carregar ali. Então, é isso aí, ó. A gente tem o carry aqui, e ele faz o set request property aqui na parte do inject do client, tá? Também tem na parte do server, né? Também, exato. Então, a gente vai entrar nisso quando formos implementar ali de forma correta. Mas assim, gente, é isso. Então, a gente fecha com isso a parte de distributed tracing para uma aplicação monolita ali, né? Pet Clinic já pronta em Java. Então, recorda disso, tá? Vou deixar como recomendação aqui a parte do Ramires, tá? Tem aqui o repositório. Vou colocar o link lá no canal. Aqui tem os links dos papers que eu comentei com vocês. Na parte de documentação, a parte como falei para vocês, dentro do OpenTelemetry, ele quebra, né? Então, a gente tem um contexto, a gente falou de contexto, falou da propagação e das especificações também, né? Então, vamos ver aqui. Então, tudo que a gente falou tem aqui, né? Os contextos, tudo que a gente precisa utilizar para garantir a conformidade. Então, vai ter o attach, o
o anexo, o desanexo das operações ali, quando a gente estiver lidando com os injects da vida. Outra coisa importante também, só para finalizar aqui, na parte de instrumentação, no Getting Started aqui, ele vem nessa parte aqui de exemplos, tá? Na documentação. Então você clica aqui, aí aqui, pessoal, ele vai dar uma porrada de exemplos, tá? De, sei lá, aí você pode utilizar aqui using SDK Auto Configuration Mode. Tem alguma coisa manual aqui? Tem. Na parte de criação de spam e baggage propagation, então você pode utilizar isso. A parte de instrumentação de um HTTP. Aí aqui a configuração manual para o SDK. Eu utilizei isso aqui em algumas situações. Então, por exemplo, setando os OTLP exporters. Aí geralmente tem um Docker na aplicação, aqui eles dão um demo de como você subir. Então, para a parte de Java, né? Então, OpenTelemetry Java, Java OpenTelemetry exemplos é bem rica, então fica aqui a recomendação. Peguei muitos exemplos daqui. Acho que, por exemplo, no receiver do OpenTelemetry, eu peguei um exemplo daqui, salvo engano, tá? OTLP, vim aqui, vim dentro do collector, demo, é isso aí, peguei, apaguei algumas coisas aqui que não queria usar, como a parte dos health checks aqui, e utilizei os demais, mas enfim, é isso. Então, gente, muito obrigado pelo tempo, desculpa, acho que ficou um pouquinho longo, mas como é um vídeo mais teórico, coloca na velocidade 2, e é isso. Obrigado, gente, até mais.